É dia de pagamento, então eu vou para um restaurante, talvez um cineminha mais tarde, pago a fatura do cartão de crédito e acabou o dinheiro. Mas com alguns hábitos no dia do pagamento eu consegui reverter essa situação. E é por isso que eu vou falar nesse vídeo sobre o que fazer com o seu dinheiro assim que você recebe o seu pagamento. O primeiro passo é saber qual que é a sua base de gastos. Quando o assunto é educação financeira, a gente acaba passando sufoco, porque a gente não aprende sobre isso na escola e muitas vezes também não aprende sobre isso em casa. Então, quando a gente chega na vida adulta, a gente fica exposto às mais variadas técnicas de persuasão do mercado, ou seja, o marketing. E isso é uma combinação que contribui bastante para o número de 80% de brasileiros endividados. Por isso é importante você saber qual que é a sua base de gastos. Afinal, se você não sabe quanto você realmente ganha, nem quanto você realmente gasta, fica difícil traçar qualquer objetivo. Afinal, se você não consegue mensurar, você não consegue melhorar. Então, por isso, a primeira coisa a se fazer quando você recebe o seu pagamento é saber qual que é a sua base de gastos. E para isso você vai precisar de um papel e uma caneta, ou se você for como eu, uma planilha. Você vai anotar tudo que você gasta no mês: aluguel, transporte, saúde, delivery, pizza, videogame, festas. Com a soma de todos esses gastos numa planilha ou num pedaço de papel, você consegue ter uma ideia mais ou menos de quanto você realmente gasta no mês. Ah, e fica tranquilo que você não vai precisar ficar anotando cada centavo que você gasta todos os dias nessa planilha não, mais na frente eu te explico por quê. Agora que você tem esses gastos em mão, você vai cortar tudo aquilo que não foi essencial. Então, pizza de final de semana, entrega de comida que você ficou com preguiça e não cozinhou no dia, videogame, festa, tudo que não for essencial para você. Aí depois dessa tarefa um tanto quanto dolorosa, você vai chegar na sua base de gastos principais ou essenciais, que são aluguel ou financiamento, que deve girar em torno de 30% do seu salário, alimentação, mais ou menos 10% do seu salário, e plano de saúde, água, luz, internet, celular, que deve também girar em torno de 10% do seu salário. Uma coisa importante a se levar em conta são os gastos invisíveis. Então, quando você colocar ali gastos com moradia, você tem que colocar IPTU, condomínio, todos os gastos relacionados mesmo a moradia, não apenas o financiamento ou o aluguel. E da mesma forma os gastos com o veículo, não adianta colocar só a gasolina, tem que colocar manutenção, IPVA, DPVAT, seguro, todos os gastos relacionados a um veículo. No total, a sua base de gastos deve ser entre 50% a no máximo 60% de tudo que você ganha. Ou seja, deveria estar sobrando dinheiro. Se não está sobrando, ou você está gastando demais, ou você está ganhando pouco para o seu padrão de vida. Passo número 2. Imagina ter todos os seus gastos cobertos por pelo menos 6 meses sem precisar trabalhar nem depender de ninguém. Parece muito bom, né? E é exatamente por isso que você deveria ter uma reserva de emergência. Que inclusive, se você quiser, você nem precisa chamar de reserva de emergência, pode chamar de reserva de imprevistos, reserva de paz de espírito, reserva para quando acontecer alguma coisa que estava fora do seu controle. Isso porque um dos maiores motivos do endividamento não é nem o consumo exagerado. Muitas vezes a pessoa está ali na linha, sabe? Ela nem gasta demais, mas também não guarda nada. E aí, de repente, acontece algum imprevisto, como a pessoa não tem nenhum dinheiro guardado, ela acaba tendo que recorrer a empréstimos, fazer dívida e tudo mais, e aí acaba gerando uma bola de neve. Afinal, são os juros compostos trabalhando contra você. Geralmente, o indicado de se ter na reserva de emergência é em torno de 6 meses da sua base de gastos. Você pode ter até um pouco mais ou um pouco menos que isso, mas é importante ter esse dinheiro disponível para quando você precisar. Isso porque emergência não é um tênis novo que saiu, você quer comprar, ou pedir uma comida porque você ficou com preguiça de cozinhar. Emergência não é isso. Emergência é realmente aquilo que sai do seu controle. Ou seja, um IPVA não é emergência, porque todo ano você vai ter que pagar. Então a emergência é quando dá merda, é quando sua casa inundou, o seu computador, que é a sua ferramenta de trabalho, estragou do nada e você vai ter que comprar outro. São situações que fogem do seu controle. E esse valor, ele tem que estar num lugar disponível para você pegar de fácil acesso. Ou seja, pode ser numa poupança ou até naquela conta, naquela caixinha CDB que você consegue tirar no mesmo dia, mas é muito importante que você coloque num lugar que você consiga retirar. Porque algumas pessoas colocam reserva de emergência, por exemplo, no Tesouro Direto, aí você está de bobeira, no final de semana, acontece alguma coisa, como é que você vai retirar esse dinheiro?
porque você precisa de um dia útil pelo menos para conseguir retirar esse dinheiro. E no final de semana, você sabe que você não vai conseguir. Então, reserva de emergência tem que ficar num lugar disponível para você conseguir sacar. Eu, por exemplo, deixo minha reserva de emergência na poupança, e eu acho que eu sou uma das poucas pessoas aqui no YouTube que fala sobre finanças e que fala alguma coisa boa da poupança, mas sim, ela também é útil. O terceiro passo é: tenha objetivos com esse dinheiro que vai sobrar. Para mim, a ideia de juntar dinheiro apenas para ter um patrimônio grande e me gerar tranquilidade financeira no futuro é suficiente, mas eu sei que eu não sou o umbigo do mundo e a maioria das pessoas não funciona dessa forma. Eu, particularmente, não preciso dar nome ao dinheiro, mas segundo a psicologia, a maioria das pessoas precisa de uma motivação a mais para conseguir poupar um dinheiro. Bom, e um dos objetivos que eu acho que deveria ser o principal para você juntar mais dinheiro seria ficar sem dívidas. Juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Quem entende, ganha. Quem não entende, paga. Isso quem está dizendo não sou eu. Quem disse essa frase foi Albert Einstein. Então, quando você tem dívidas, você tem juros compostos trabalhando contra você. Você não entendeu essa oitava maravilha do mundo e está pagando um preço alto por causa disso. Só que existem dois métodos muito interessantes para você pagar suas dívidas, pagar empréstimos. O primeiro método é chamado avalanche, que é você focar naqueles empréstimos, naquelas dívidas que têm a taxa de juros maior, porque essas são as dívidas que realmente têm o maior impacto a longo prazo. Então seriam financiamento imobiliário ou empréstimos que têm várias parcelas e aí o valor desses juros aí compostos no decorrer dos anos acaba sendo bastante alto. Só que tem um outro método chamado método bola de neve, que faz com que você tem uma motivação psicológica a mais, você focar naquelas dívidas pequenas e aí você vai pagando e quitando aqueles empréstimos menores, sabe aquele consignado parcelado em trocentas vezes com a parcela bem pequenininha? Ele é mais fácil de quitar, você quita primeiro um, depois outro e assim sucessivamente você vai conseguindo quitar vários empréstimos para chegar numa quantia grande e deixar só os principais. Com isso, um dia você fica sem nenhuma dívida e vira um ser humano livre novamente. Voltando ao exemplo dos objetivos, digamos que você tenha várias dívidas e no total essas dívidas dê o valor de 50 mil reais. Uma boa estratégia seria você dividir esse valor, digamos, em 60 vezes para você saber que em 5 anos você precisaria juntar por mês R$ 833 reais mais ou menos para conseguir quitar essas dívidas. Então, 833 é muito menor do que 60 mil e você vai juntando esse dinheiro em algum investimento ou até mesmo na poupança para conseguir quitar essas dívidas de uma forma um pouco mais fácil. Mas seu objetivo não precisa ser só quitar dívidas, não. Você pode ter como objetivo fazer uma viagem legal, comprar algum objeto de consumo, trocar de carro, comprar qualquer coisa. Lembre-se, o problema não é consumir, e sim comprar coisas que você não precisa com dinheiro que você não tem para impressionar pessoas que você nem conhece. O quarto passo é automatizar os seus débitos e os seus investimentos. Na psicologia existe um conceito chamado fadiga das decisões, e esse é um dos motivos pelos quais os minimalistas limitam a quantidade de roupas, a quantidade de opções de roupas que eles têm. Ou seja, seria uma decisão a menos a ser tomada no dia. Comprovadamente, nossas decisões vão piorando conforme você vai precisando fazer mais e mais decisões. E é por isso que no final do dia, depois de 10 mil decisões, a próxima decisão pode não ser tão boa assim. Então, automatizar o que pode ser automatizado acaba sendo uma excelente estratégia. Afinal, quem nunca esqueceu de pagar uma conta e acabou tendo que pagar juros por conta disso? E era uma coisa muito simples, era só você tinha o dinheiro, era só pagar a conta na data que ela vencia. Só que aí você esqueceu porque teve que tomar um monte de outras decisões, enquanto você poderia ter automatizado esse comportamento. Por isso, uma coisa muito simples que eu uso e que já existe aí há muito tempo é o débito automático. Então eu coloco todas as minhas dívidas para serem debitadas automaticamente na minha conta. Pensa só, você já sabe quanto você gasta, você já tem ali a sua base de dados que a gente fez ali no início do vídeo, então fica muito mais fácil você colocar ali tudo no débito automático. Quando o seu salário cair, as coisas que precisam ser debitadas já vão ser debitadas. Só que mais importante do que o débito automático são os investimentos automáticos. Então, muitos bancos autorizam essa transação automática, você poder investir automaticamente assim que o seu dinheiro cai na sua conta. Então lembra, você já fez a sua base de gastos, já sabe quanto que vai gastar, você já saberia também quanto que você pode investir e quanto que você pode guardar na sua reserva ali de paz de espírito. Então você pode escolher uma quantidade de dinheiro específica para sua reserva de emergência, para trocar de carro, para fazer uma viagem no final do ano, e quando o seu salário cair,
esse dinheiro já vai automaticamente para essa reserva ou para essa caixinha, para esse investimento específico, que pode ser ações, tesouro direto, poupança, enfim, uma infinidade de investimentos. Só que a parte mais importante é realmente separar esse dinheiro para esse fim assim que o dinheiro cai na sua conta. Se vocês quiserem que eu faça um tutorial depois de como investir automaticamente no tesouro direto, coloca aqui nos comentários que eu faço com o maior prazer. E lembrando que o segredo para ter patrimônio não é apenas economizar, porque existe um limite da economia, né? Você simplesmente pode não gastar nada, mas ainda assim isso não vai te tornar rico. O segredo para você ter uma tranquilidade financeira é você investir em ativos de valor e deixar esse tempo fazer o trabalho dele, ou seja, deixar essa oitava maravilha do mundo, que são os juros compostos, fazer o seu trabalho. Quer um exemplo simples? Imagina que uma pessoa não tem dinheiro nenhum e começa a juntar R$500 por mês. Sabe quanto que ela vai conseguir no decorrer de 30 anos? Mais de R$1 milhão. Os juros compostos. O valor que ela conseguiu juntar no decorrer desses 30 anos foi apenas R$180 mil. O resto, para chegar nesse 1 milhão, foi tudo de juros compostos. Isso, claro, no investimento conservador, tipo um tesouro direto Selic, que anualmente está na faixa de 10% hoje, mas isso em outros investimentos você consegue ter um retorno até maior que isso. Agora, os juros de empréstimos bancários, eles são muito superiores a esses investimentos conservadores. Então, você imagina o efeito danoso que é você ter dívidas, e é por isso que eu sempre falo aqui mal de dívidas. E o quinto passo a ser seguido agora é aproveitar a vida com mais tranquilidade. Agora que você já seguiu todos esses passos que eu falei, é lembrar de aproveitar a vida com mais tranquilidade e deixar o tempo fazer o papel dele. Lembra que eu falei que você não precisa virar o louco da planilha anotando cada centavo dia após dia? Pois é, eu era essa pessoa. Eu anotava cada centavo que eu gastava na minha planilha diariamente e revisava semanalmente e mensalmente. Só que hoje em dia eu tenho consciência que o tempo que eu gasto anotando cada centavo, ele é muito melhor aplicado em outras áreas, que inclusive podem me gerar muito mais dinheiro do que eventual centavo que eu vou economizar ou eventual valor que eu tenha pago a mais. Até porque não vai ser 10 ou 20 reais que vai te deixar mais pobre. Claro, estou falando por ordem de grandeza. Afinal, se você ganha 200 reais, 20 reais já é 10% do que você ganha. Então não se aplica a esse caso. Só que eu conheço pessoas que ganham mais de 20 mil reais e que anotam centavo por centavo tudo que gastam e conferem dia a dia, semana a semana, mês a mês. Imagina só, digamos que a sua fatura de cartão de crédito vem em torno de 1.200 e poucos reais. E aí, um belo dia, ela vem em 1.900 reais e você sabe que aconteceu alguma coisa. Por ordem de grandeza, o valor está muito maior. Mas se ela vem em 1.220, 1.230, não faz sentido você ficar louco por causa disso. Muita gente acaba perdendo um tempo absurdo lutando atrás de descontos, indo atrás de mínimos detalhes por causa de centavos, que é para ter a sensação de que você está se dando bem, economizando alguma coisa, ou mais importante ainda, que não estão levando vantagem em cima de você. Isso porque as nossas decisões financeiras são motivadas na maioria das vezes por experiências pessoais e por emoções, não por lógica. Você ficaria impressionado na quantidade de pessoas que preferiria ganhar 10 mil reais e não ter nada roubado, ao invés de ganhar 50 mil reais e ter 30 mil roubados. Isso porque na primeira opção você ganha menos que na segunda opção. Na segunda opção você ganha o dobro da primeira. Só que na segunda opção alguém estaria levando vantagem em cima de você. E é por isso que a grande maioria das pessoas escolhe a primeira opção. Eu já fui assim por muito tempo e eu te aconselho, não seja essa pessoa. Se esse vídeo te trouxe algo de valor, dá um like nele que me ajuda demais. Se inscreve nesse canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!